aqui. Opa. Ó. A live e a leitura. Consegui falar de dinheiro também ontem. Ontem foi interessante, cara. Falar de dinheiro, porque basicamente quando eu vou falar de dinheiro, a maioria das pessoas que não validam o que eu tô falando são pessoas que estão financeiramente arrebentadas e que não querem ouvir mesmo. Ontem, ó, se der umas pausinhas aí, é a qualidade da conexão, não tem jeito, tá? Mas vamos que vamos. E o último foi ir à academia. Tá aqui. Beleza. Então, ó, a gente que tá no nosso projeto do desafio dos 66 dias, a Fran ontem, que é uma colaboradora minha amiga pra caramba, ela postou uma coisa que foi muito legal, que foi o seguinte, vamos lá. Alô, você, ela postou assim, cara, é lindo demais ver quando você vai preenchendo tudo e vai vendo que a coisa faz efeito. Olha só. Evandro, o que aqui você preencheu só um dia? Porque aqui é hoje, cara. Isso aqui não tá contando, eu preenchi errado ali. Eu faltei, efetivamente, eu furei alguns dias. Foi os dias da academia, ó, quando eu tava viajando. Né? 1, 2, 3 dias foi o dia da reunião. E eu faltei também a academia algum dia aqui, que eu não lembro por quê. Mas eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu tô no 17º dia do meu desafio, apesar da gente estar no 24º hoje, dia. Então, basicamente, eu comecei um pouco atrasado. Quem começou atrasado também não tem problema. Esses dias me perguntaram assim, Evandro, por que o hábito é 60... Por que o desafio é 66 dias? Cara, é uma metodologia que eu uso no Fábrica de Valores, que é muito bacana o Fábrica, porque são várias bibliografias que se ligam quando você ativa o poder do hábito, naquele livrinho, o poder do hábito. Tem gente que fala em 21 dias, tem gente que fala em outra quantitativa de dia. Cada um não tem certo e errado, pessoal. É um ciclo de ligar de forma correta para cada uma das pessoas o hábito. Por exemplo, os meus hábitos, eles são muito enraizados e tem muita gente que fala assim, putz, cara, por que as coisas pro Evandro dão certo? Mas tem um monte de colaborador meu da companhia, que na verdade é minha casa também, que trabalha comigo. E o mais interessante é que eles sabem o que eu penso. Basicamente, quando tem um assunto, e o cara tá um pouco mais antigo comigo, já me conhece, ele fala assim, ixi, cara, não faz isso porque o Evandro não vai gostar. Aí alguém fala, poxa, mas por que o Evandro não vai gostar? E a pessoa diz assim, porque eu tô acostumado com o Evandro. Na verdade, a pessoa já percebeu os meus hábitos e as minhas rotinas, porque eu sou muito de rotina. Geralmente, quem dispersa energia para todo lado não consegue bom desempenho na vida. Esse é o grande problema da maioria de vocês. Falta de foco no que vai fazer. Não é nem o tema de hoje, tá? É uma introdução que hoje nós vamos trabalhar o seguinte. Nós pegamos 3 dias sobre a parte do relacionamento, lembra? Nós temos o gráficozinho do financeiro, a saúde e relacionamento. Ontem nós tratamos um dado importantíssimo. E tudo tem que ter sequência lógica, tá? Vando, por que você tratou relacionamento na frente, dentro do conjunto de 5 campos de atuação que tem que estar rodando pelo menos esses 5, tem mais, tá? Mas pelo menos esses 5 tem que rodar. Quando eu falo sobre você melhorar como você mesmo, ou você ter metas, objetivos e querer pensar grande, você ser do tamanho do seu sonho, fica mais difícil quando você tem um míssil grudado nas suas costas. Se você tem um lugar para chegar, qual que é mais fácil? Você ter uma âncora jogada no seu carrinho que está indo, ou você botar um foguetinho nele para que ele seja impulsionado? Lógico que é o foguetinho. Esse foguetinho é a pessoa que está do seu lado. Se a pessoa do seu lado estiver te atrapalhando, dias do tipo, o jogo desigual. Eu falei que os opostos não se atraem, e eu provei aqui. E eu trouxe para que lá está o gol. Vamos andar junto para o mesmo lugar. É melhor serem 2 do que 1.
não é verdade? Então eu alinhei basicamente para que você tenha um tempo, que foram 3 dias, para convencer a pessoa que está do seu lado, ou a seguir junto com você, ou pelo menos não te atrapalhar nesse processo que a gente vai entrar hoje. Eu acho que é um dos processos mais importantes para a gente chegar na finalidade, que é o crescimento pessoal. Cara, o crescimento pessoal é importante pra caramba. A gente vai tirar aqui, basicamente, de você aquela sensação de, putz, acordei, não tenho o que fazer, acordei, não sei nada na minha vida, eu não tenho objetivo nenhum, o que eu tô fazendo aqui, o porquê que eu entrei nessa porcaria desse trabalho. Quando você chega às 5 horas da tarde, você às vezes para e fala assim, pô, o que eu tô fazendo nessa vida? Ou quando você chega à noite e não tem nenhum tipo de objetivo, nada. Ou pior, quando chega sexta-feira, o seu único objetivo é churrasco, tomar uma cerveja, ir dormir, assistir um filme. Não, você não tem que ter lazer. É que ter lazer, acredita, não é um dos objetivos para crescimento pessoal. Fazer coisas que tiram você de um objetivo padrão, de um foco, é tudo que a gente não quer. Frase do tipo, sou muito mais orgulhoso pelos nãos que eu falo do que pelos sim, vão funcionar. Se isso tudo aqui não estiver funcionando, nessas áreas de atuação, essa é a primeira área a ser analisada. Só que você não tem maturidade para isso. Eu tenho que analisar em volta para criar essa maturidade. Tudo isso só vai funcionar se a gente achar os campos de atuação corretos na sua vida e criar a chamada rotina permanente. É aquela parte que você tira algumas rotinas aqui da memória de tiro curto, que é aquela memória de que você faz e logo depois você esquece, ou você tem que pensar para fazer e joga ela para a parte do cérebro de memória de tiro longo. São coisas que ficam automatizadas na sua cabeça. Um grande exemplo que acontece comigo é a academia. Cara, a academia está tão automatizada, mas está tão automatizada, que quando eu perco o horário dela natural, que é 1 da tarde, começa a me dar a sequência regressiva de pânico. O que é isso? Eu começo a pautar o meu dia e botar no papel o horário que vai me sobrar e o horário que eu vou chegar lá. Esse tipo de coisas e outras situações que vão ajudar você, no meu caso, a ir na academia, fazer as lives todo dia, ler e falar sobre dinheiro, e que cria o meu hábito, que é a deixa, a rotina e recompensa, e depois eu vou explicar direitinho como é que funciona, são esses tipos de coisas que vão gerar em você ser a pessoa que está no meio dos 5% de pessoas que vão vencer na vida, e não daquelas pessoas medíocres. E toda vez que eu discurso com os meninos, principalmente da empresa, que eu estou fazendo uma parte de crescimento pessoal, que eu quero eles de futuro, eu quero que eles cresçam, na minha família também eu faço isso, que eu quero que eles cresçam todos os dias, eu digo, cara, comece a pensar quando você estiver no final da sua vida, quando você estiver mais velho, o que você quer deixar, cara? Você quer deixar uma vida de lamentação para trás, uma vida do tipo, putz, se eu fosse mais novo eu tinha feito tudo diferente. Caramba, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse a sua idade, eu tinha conseguido juntar mais dinheiro, eu tinha feito mais, eu tinha dito mais coisas, eu tinha conquistado mais coisas, eu tinha feito muita coisa diferente. Você quer viver uma vida amargurada, ou você quer viver uma vida olhando para trás, vivenciando isso a segunda vez, ou dizendo o seguinte, cara, eu fiz tudo o que eu deveria fazer da forma certa, no momento certo. Cara, eu sou um grande exemplo nesse troço. Eu quebrei em algum momento da minha vida. Sabe como é que o Alfacom começou? Eu saí do servidor concursos e fui para uma empresa chamada Alfa Concurso, que era os prédios de Cascavel. Quando eu saí do Alfacom, eu tive uma desilusão muito grande com gente, que foi um sócio que eu tive, que ele é gente boa hoje, cara. A gente brigou por bobeira, sabe? Mas é um cara muito bonzinho. Salvo engano, ele está em Rondônia, o nome dele é Catalano. Não é má pessoa, excelente pessoa, um bom menino. Só que ele não era muito bom de gestão. E eu sempre fui muito bom de gestão. Eu sempre fui. A primeira coisa que eu vou tocar aqui hoje, que é a primeira observação que você tem que ter, o primeiro hábito, eu sempre fui muito bom, sempre corri para um lado, corri para o outro, eu sempre fiz, eu sempre executei. Lá no servidor concurso eu atendia, lavava banheiro, dava aula de administrativo, penal, processo, leis. Já cheguei a dar aula de língua portuguesa, raciocínio lógico. Eu estudava pra caramba. Isso foi no ano 2007. Eu dava aula de quase tudo. E começou numa brincadeira. Cara, nós terminamos ali e deu uma merda danada. Eu saí e fui pros colégios Alfa, pra não ser nada. Pra ser o chamado John Inventor, meu parceiro. No primeiro dia, eu tinha um sócio lá. E ele chegou e falou assim, tinha sócio não era sócio. Eram 3 rapazes que me deram a oportunidade de fazer o concurso dentro do colégio. Mas eles não queriam sociedade. Mas eles disseram o seguinte, você vem trabalhar aqui, você vai ganhar 20% de nada. Mas o curso tem que começar.
Na segunda-feira o curso ia começar à noite. Ia começar um curso da Polícia Rodoviária Federal e da Prefeitura de Cascavel. Esqueci de passagem. A autorização da PRF estava no ar e o edital da Prefeitura já tinha sido publicado. Eu precisava de 30 alunos em cada turma. A primeira turma deu 23 alunos. A segunda turma deu 17. Cara, o que eu ia fazer? Quando deu meio-dia e pouco, uma hora que eu senti que não ia ter mais matrícula, eu simplesmente peguei essa história é real, tá? Eu peguei o meu cartão de crédito, cheguei pra menina que trabalhava comigo, falei, cara, acha alguns nomes aí. Ela falou, mas eu não tenho ideia de nome. Aí tinha uns livros, um deles era José dos Santos Cavalos Filho, que é um autor de livro de direito administrativo que eu dava aula. Eu falei, o José dos Santos Cavalos Filho vai estudar com a gente. Botei lá, José dos Santos Cavalos Filho. Beleza. E disso, eu coloquei gerador de CPF na internet, apareceu vários CPFs válidos, e eu comecei a fazer contrato e passar no meu cartão de crédito. Eu passei sem ter dinheiro. Aquele mês eu fiquei completamente quebrado. Eu passei 13 matrículas para uma turma e passei 7 para outra. E as turmas, no papel, ficaram com 30 cada um e começou de verdade. Esses dias eu contei a história para uma pessoa e ela disse assim, cara, mas você é louco. Eu falei, eu sei. A diferença de louco e gênio é que os dois tiveram a mesma atitude, só que o gênio deu resultado. O Alfacom fundado é a maior empresa de educação de cursos livres do Brasil. A grande diferença de tudo é que eu consegui, com as minhas ações e não ficar parado e sair do seu conforto, eu consegui fazer uma coisa que efetivamente mudou o mundo. Agora, tem muita gente que não consegue. Por quê? Porque a pessoa não tem o primeiro hábito que eu vou trazer para você aqui, que você tem que anotar, que é por isso que você ainda está acoplado naqueles 95% de pessoas que são normais. E diga-se de passagem, a gente está falando da caixinha agora de crescimento pessoal. Eu vou começar a entrar na tua cabeça e eu vou começar a mudar a forma que você pensa e que você age. Eu vou começar a mudar a forma que você vai agir assim que você desligar esse vídeo. Mas isso depende de você. Evandro, mas por que depende de mim? Porque o que é a competência do homem, Papai do Céu não move uma palha. Eu posso orar aqui muito forte para que eu seja ente modificador de milagre na tua vida. Eu posso pedir para ser agente de autoridade na tua vida, mas se você não me aceitar, simplesmente não vai funcionar. Tem gente que trabalha comigo que acha que não deve assistir a live na parte da manhã só porque convive comigo o dia inteiro. Mas eu costumo dizer assim, cara, o Evandro na parte da manhã é 100% educador de mudança de vida de uma porrada de gente. Cara, toda vez que eu acordo, eu acho com sinceridade que o Will Smith está muito certo. Que se eu não puder fazer a vida de alguém em um lugar melhor, eu não tenho sentido na vida. Que se eu não vier aqui e não conseguir alimentar a gente para o futuro, eu não tenho sentido. Tem muita gente que me pergunta, Evandro, qual o sentido de você acordar? O meu sentido de eu acordar é fazer gente grande ser maior e me afastar de gente que faz mal pro mundo. Por isso a expressão leões andam com leões, que são os 5% de pessoas que vão pro topo, e hienas andam com hienas, que são aquelas pessoas que te fazem mal e que você nunca mais quer chegar perto delas, essa você se afaste delas. São pessoas que você deu oportunidade, são pessoas que tiveram todas as oportunidades do planeta e ainda assim optaram em estar do lado ruim. São os bad guys, são homens ruins. Isso gira entre homem e mulher. São pessoas que fazem fofoca, futico, que elas atrapalham o seu crescimento pessoal e atrapalham o ciclo dela, porque elas se preocupam mais com o problema, com a solução. Elas têm mais preocupação do outro foi promovido do que ele foi promovido. Ela se importa mais em fazer aquela macumunagem dentro do ciclo que ela vive. Ela faz articulações, ela fala mal das pessoas, ela fica o dia inteiro gastando energia para o lugar errado, ao invés de gastar com você, com ela mesma. Essa daí são as hienas. E existe a manada. A manada é o que faz tudo, todo dia, sempre. Eu tenho a teoria do apavoramento. O que é isso? Às vezes eu saio por Cascavel ou outra cidade qualquer. Já fiz isso várias vezes em São Paulo e Fortaleza. E geralmente eu vou nos centros comerciais, pode ser shopping, alguma coisa. E eu ando tentando analisar a gente, eu não olho para as lojas, olho para as pessoas. Eu fico tentando entender como é que meninos e meninas com ótimo potencial, podiam ser tudo na vida, estão ali, parados o dia inteiro vendendo sapato. E pior, são péssimos vendedores. Além de fazer uma coisa que não vai levar ele para o futuro, ele ainda está fazendo mal feito, por conta de algumas falhas, não do caráter, mas falhas de desenvolvimento pessoal. Então o que eu vou fazer agora é ser ente modificador de milagre da tua vida. Eu vou entrar com uma caixinha de ferramenta na tua cabeça. E se você aceitar, eu vou começar a calibrar você.
Então a gente começa a falar sobre crescimento pessoal e se segura, porque daqui vai sair muita coisa boa até a gente chegar na finaleira, que é organizar essa bagunça, que é a tua vida financeira, que logicamente não é hoje, né? São lives pra frente. A primeira é o seguinte, cara, seja proativo. Aí você fala assim, o que é ser proativo? Olha, não esquece dessa palavra. Seja proativo. Eu vou explicar, mas antes de explicar, eu vou começar a dar eu vou usar uns exemplos. Existe uma frase que diz assim, conte uma história para que a pessoa nunca mais esqueça uma lição que você quer dar. Imagine o seguinte, existem 2 ciclos, pessoal, dentro da nossa vida. Existe o chamado ciclo de preocupação e o ciclo da influência. Quem está anotando, coloca assim, proatividade, puxa para cima e coloca ciclo da preocupação e para baixo, ciclo da influência. O que é o ciclo da preocupação? É tudo aquilo que você não pode controlar, que você não tem a capacidade de modificar. O que é o ciclo da influência? É tudo aquilo que você efetivamente consegue fazer com suas ações para modificar. Por isso a grande frase minha, eu odeio tudo aquilo que não está sob o meu controle, que eu não posso modificar. Então esse é o ciclo da preocupação. Por exemplo, cara, você já viu as pessoas que dizem assim, cara, eu tenho que fazer AEJ, cardio em jejum. Só que hoje eu não vou fazer cardio em jejum porque tá frio e tá serenando. Cara, você tem um objetivo, uma meta na vida. Um dos seus objetivos é a parte de saúde. Então você tem que fazer atividade física. No seu cronograma, a sua meta do dia era fazer AEJ, aeróbico em jejum. E naquele dia, você mora num apartamento, não dá para fazer EJ no apartamento. A academia não estava aberta, e estava serenando, e estava frio. Aí você para e fala, putz, cara, infelizmente, tá chovendo, eu não vou fazer o EJ. Simplesmente isso, você está olhando para o ciclo da preocupação. Você está olhando para uma coisa que você não consegue controlar e você se preocupa com aquilo, você foca no lugar errado. Quando na verdade você deveria estar no ciclo da influência, ou seja, dando soluções. Você chegar e falar, não, cara, vou botar uma capa de chuva aqui, um corta-vento, está só serenando. Eu não sou feito de papel. Eu vou tomar uma vitamina C e vou meter a cara. Eu vou fazer a diferença na minha vida. Eu fiz isso aqui várias vezes, nesse exemplo que eu estou te dando, ano passado, e vou fazer esse ano de novo. E depois dessa live dos 66 dias, eu vou fazer o projeto inverno. Mesmo se você estiver no norte, no nordeste, não tiver frio aí, você vai sentir com a gente o que é ter, a capacidade, ter energia de bater no ciclo da preocupação, não ligar para ela e bater no ciclo e agir no ciclo da influência. Eu fiz muito cardio em jejum ano passado, em julho e agosto, em dias de se fazer 4, 3 graus, e a sensação térmica com vento está em -5, -6. Era uma das melhores sensações que eu tinha na vida. Porque toda vez que eu estou num lugar onde não tem ninguém fazendo a mesma coisa, eu me sinto 100% nos 5% de pessoas que vão para o topo. E eu acho que todo mundo é fraco. Basicamente, quando você não olha para o ciclo da preocupação e olha para o ciclo da influência, você não está olhando para o problema, você está olhando para resolução de problema. Você já viu a quantidade de pessoas durante o dia que olha para o ciclo da preocupação e não para o ciclo de influência? Outro exemplo, eu tenho que estudar, é minha meta. Quero passar por um concurso de auditor, tribunal, ou no meu caso, né, passar num concurso bom de polícia. Beleza, o que o cara faz? Ele faz um plano de estudo para ele. E o ciclo da preocupação começa a bater principalmente numa crença limitante que é, não tenho tempo. Quando na verdade eu tenho às vezes que sentar e ouvir alunos conversando comigo dizendo que não tem tempo. E eu fico olhando pra cara dele e falo, cara, você tá de sacanagem. Eu fico falando mental. Você tá de sacanagem falando isso pro Evandro Guedes, cara. Cara, quando eu tava fudido em 2003, 2004, e acredita, eu tava fudido pra caralho. Eu tava na merda. Eu ia pra faculdade de manhã, pro táxi do meu pai à tarde, e era engraçado, porque meu pai trabalhava de manhã, me entregava o tanque de gasolina do jeito que estava, eu tinha que trabalhar a tarde toda, abastecer, pegar o dinheiro que sobrava, rachava na metade para ele, metade para mim. Sobrava pouco, mas era o que sobrava, e eu precisava. Então eu acordava bem cedinho em faculdade de táxi, depois eu ia para a primeira segurança. Dessa primeira segurança, que era curtinha, que eu pegava dinheiro na empresa de ônibus Santo Antônio para guardar no cofre, logo depois eu ia para a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, que era de 7 da noite às 7 da manhã, dia sim, dia não, só à noite. Cara, é isso mesmo, eu saía virado e ia pra faculdade de novo. Evandro, mas você não dormia? Cara, às vezes eu cochilava em pé igual o cavalo, porque eu tomava quando uma ponte nessa época, tava na merda. Mas eu ia pra faculdade do mesmo jeito, dormia no carro.
pessoal ia dirigindo, Thiago Bailão. Na volta não faltava faculdade, tá? Quando eu tava na faculdade, putz, cara, existia aula ruim. Eu sentava lá no fundo, abria o livro pra não ficar queimado com o professor. Às vezes era aula de, sei lá, cara, sociologia, filosofia, alguma aula que não interessava tanto. E eu tava estudando direito constitucional, penal, processo, leis, português. Eu tava estudando alguma coisa dentro do meu campo de atuação do concurso que eu queria fazer, que na época era a Polícia Federal. Eu achava tempo. Os intervalos, eu não ficava trocando ideia. Eu sentava na biblioteca e ia estudar. Quando eu não estava apagado dormindo na viagem, eu também dava uma revisada. E à tarde tinha o quê? No outro dia, no segundo dia, táxi de novo. E aí, cara, era foda, porque era um calor danado, dava um sono. Brigar com sono é uma das coisas que eu aprendi a fazer, cara. Beleza. E depois eu ia para uma segurança, que era do posto de gasolina do Baile Biase. Quando eu chegava no posto, a primeira coisa que eu fazia aquela cena lá pro pessoal ver o que eu tava, e subia para um escritóriozinho para poder sentar, observar tudo o que estava acontecendo. Eu não dormia e eu estudava basicamente a noite inteira. Quando eu ia pro táxi, eu levava resumos. Tanto que eu acostumei, olha como é que eu sou bom aqui na live, ó. Olha a quantidade de resumo que eu tenho. Isso aqui é de uns 5 dias de live. Faço resumo de tudo. E eu sempre usei isso. Por quê? Eu nunca olhei pro círculo da preocupação. Eu sempre olhei pro círculo da influência. Tanto que na empresa as pessoas acham assim, nossa, o Evandro é bom de tomar decisão. Lógico. Eu não passo meia hora contando a quantidade de problemas que eu tive. Eu foco efetivamente na resolução dos problemas, no meu ciclo de influência, aquilo que eu consigo controlar. Então, basicamente, você está estudando e você não tem tempo de estudar, você tem que classificar essa falta de tempo como uma, crença limitante, duas, campo de preocupação, você tem que sair dela. Você tem que ir direto para o campo de influência no papel e falar assim, como eu resolvo a minha falta de tempo? Na verdade, não é falta de tempo, é gestão de tempo. E lembrando, não dá para fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. O pato nada, o pato anda, o pato voa, e o pato não faz absolutamente nada na tua vida. Ó, basicamente isso aqui que eu acabei de falar é pessoa que foca errado, foca na coisa errada. Ah, Evandro, eu tenho que fazer uma faculdade, mas eu não sei a faculdade que eu vou fazer. Comecei a fazer uma faculdade de merda e eu não sei. A minha única finalidade é terminar a faculdade. Por que você vai fazer isso, meu filho? Ah, porque o meu pai quer que eu termine. Ah, porque as pessoas acham que eu fazendo faculdade eu vou ter alguma coisa. Pô, pelo amor de Deus, vai ler lá Pai Rico, você vai entender o que eu estou falando e outras bibliografias para você poder justificar. Quando você fala que está numa faculdade, você não quer mais fazer ela, mas você tem que terminar por alguma aceitação social, você está focando no errado e não focando no certo. Na verdade, você está focando em querer ter uma profissão que você não vai ser bom porque você não cultivou ela, porque você não está apaixonado e está desfocando em, por exemplo, trabalhar mais, ganhar mais e ser rico. Faz parte do show. Quer ver um outro exemplo que trabalha com a gente, cara? Dentro da empresa, eu não tenho mais isso, eu corto, quando eu identifico eu corto na hora. São pessoas que se preocupam mais com a promoção das outras pessoas, com o caráter das outras pessoas e deixam de se preocupar com ela. São pessoas que geralmente ficam na empresa fazendo organizações uma contra a outra, é chamada fofoca. Eu tinha um cara assim, que saiu da companhia e acredita, cara, ele foi uma bênção a saída dele. E muita gente da internet não consegue entender muito bem o que aconteceu, porque as pessoas não vivem aquilo. Mas o cara vivia 100% do tempo no ciclo da preocupação e não no ciclo da influência. Então vamos lá, ó, eu deixei uma frase aqui muito legal, que é assim, não foque em o que você não pode controlar, mas foque em tudo aquilo que você consegue controlar. Não seja parte do problema, mas parte da solução. É a habilidade de agir antes que a coisa aconteça. Isso é proatividade. Então quando a gente pegar esse resumo do campinho que você está aqui, que você está financeiro, a gente bateu os 3 pontos do relacionamento, agora a gente bateu o primeiro ponto do crescimento pessoal. Você vai fazer um exercício muito legal. Evandro, qual é o exercício? Você vai colocar assim, ser proativo, você vai colocar todos os campos de preocupação da sua vida e o campo de influência. Você vai botar uma rodinha, preocupação e influência. O que é preocupação? Você pode relatar, pessoal, as preocupações que você tem no dia a dia, não tem problema. Geralmente, eu vou ensinar daqui a um tempo, você pegar essas preocupações e você vai ver que você bate todas elas, com o nosso esquema das crenças limitantes. Por exemplo, não tenho tempo. Isso é uma crença limitante pesadíssima. Por quê? Porque todo mundo tem tempo para tudo. Você pode entrar no campo da influência e resolver de fé e fato, porque está no seu controle a falta de tempo. Entre as quais você tem que eliminar algumas coisas da sua vida. Você pode acordar mais cedo,
Você pode dormir mais tarde. Aí você fala, Evandro, mas eu preciso de 8 horas para dormir. Crença limitante. Você está olhando para a preocupação. Ninguém precisa de 8 horas para dormir. Pelo amor de Deus, quem está aqui com a gente há mais de uns 10 dias, por exemplo, você não consegue simplesmente acordar mais tarde. Agora, se você está acordando às 4 da manhã e você está assistindo a live às 5 e você está sucumbindo à vontade de voltar para a cama, você não está criando o hábito de acordar cedo. Só que, por exemplo, ontem eu acordei bem cedo, 4 e pouquinho da manhã, 4h20. Fiz a live às 5. Trabalhei pra caramba no primeiro período da manhã, eu resolvi quase tudo da manhã, cara. Foi interessante, porque quando deu 7 e pouca da manhã, eu tava encantado. Eu falei, cara, acabou tudo, quase que eu tinha que fazer assim no papel, né? Eu estudei, fiz as coisas, organizei a empresa, só tinha as reuniões, as coisas que eu tinha que fazer. O dia rende pra caralho. Eu recebi o Sandro aqui, que é um cara de gente boa pra caramba, que veio de ônibus conhecer a gente, que é um cara muito legal, veio de Santa Catarina. Consegui dar parte da atenção pra ele, porque eu tinha muita coisa pra fazer. Dei a atenção que eu tinha que dar com ele. 1 hora eu tinha treino. Eu não olhei para a falta de tempo, eu só resolvi. Eu resolvi tudo rapidinho, cortei o cabelo rapidinho, almocei rapidinho. E como ele estava aqui, que eu não queria deixar ele sozinho, eu levei ele para treinar comigo. Falei, não, cara, tá aqui, vamos treinar comigo. Fiz o treino, voltei, cuidei da empresa o dia inteiro, cuidar da empresa. Quando chegou no período da noite, eu tinha mais um compromisso, que era pegar meu carro e me deslocar. Só que eu estava muito cansado. Eu lavei o rosto e falei, cara, se eu coloquei como meta, eu vou fazer. Eu fui deitar, pessoal, efetivamente umas 23h40, quase meia-noite, tá? Então eu dormi basicamente 4 horas e 20 minutos, 4 horas e 30 minutos. Eu acordei meio baqueado, mas como eu acordo direto para fazer um café, e eu sei que eu tenho que ser proativo, eu sei que eu tenho que ter a habilidade de fazer a coisa acontecer, eu sei que eu não posso olhar para o problema, mas para a solução, eu simplesmente fiz aquilo que eu tinha que fazer. Não está sob o meu controle, simplesmente eu consegui organizar uma quantidade maior de sono. O que eu tenho que fazer é olhar para a solução, então eu vou dormir 4 horas e meia. Eu vou organizar minha cabeça, ter bons pensamentos, ter afirmações, eu visualizo o futuro, eu organizo essa caixinha toda, chamo isso de proatividade, saio do meio dos 95% de gente comum, gente medíocre, gente que vai fracassar na vida e me incluo naqueles 5%. O grande problema das pessoas é que elas não são proativas. Cara, você precisa ver como é que... eu sou presidente do Alfacom, né? Entre outras coisas que eu faço pra caramba. Você precisa ver como é que eu fico apaixonado quando eu chego pra alguém e falo assim, olha, tem essa tarefa aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Lançamento de curso, por exemplo. Quando a pessoa pega e fala assim, caralho, tem que lançar esse curso. Ela pega e para o dia dela, vê todas as tarefas, joga o ciclo da preocupação, que é normal, e aí vai vir lá, putz, eu não tenho tempo. Putz, eu não tenho a quantidade de professor certo. Putz, eu não tenho isso. Ela olha e fala, isso não é problema, isso é desafio. Corre para o campo da influência e começa a descobrir que a influência é ela que faz, ela que resolve, ela tem as ferramentas. E ela bate um pulo, não tem tempo, então vamos reorganizar o tempo. E reorganiza o tempo do dia. Putz, não tenho fulano ciclano, como farei para chegar lá? E ela busca isso. E o terceiro ponto, cara, eu acho que não dá para fazer. Ela troca o não dá, o acha por eu vou executar. O não existe. O impossível é uma questão de escolha. E o campo do impossível da maior quantidade de pessoas aqui é você simplesmente conseguir sair do campo da preocupação para o campo da influência. Não diga a seu papai do céu que o seu problema é grande. Fale para o seu problema que seu papai do céu é maior. Eu falo isso todos os dias. Eu sei que eu estou entrando no campo da fé, pessoal, mas a minha fé é muito grande, apesar de ser esporrento desse jeito. Quem me acompanha sabe que a minha fé é forte. Então eu nunca acordo na parte da manhã olhando para essa porcaria desse campo de preocupação, mas eu olho para a influência, eu tomo banho meditando, que a gente vai refazer a partir de amanhã também, junto com isso aqui, aquelas formulazinhas que a gente tem no Milagre da Manhã, que são exercícios físicos, que são meditação, silêncio, que eu exercito todos os dias, mas que você esquece, porque ainda não entrou no hábito. Mas antes disso, vamos ser proativos e exercitar a proatividade hoje. Nessa sexta-feira, o seu mecanismo é a exercitar a proatividade. Então vamos lá de novo, proatividade, campo da preocupação, que é o exercício de hoje, tá? E campo da influência. No campo da preocupação, anote aí todos os problemas que você tem, os entraves. E você vai colocar que no campo da preocupação está inserida ali dentro as crenças limitantes. Quando eu começo a falar, olha, quando eu encontro uma pessoa que não assiste a live, não me conhece,
e eu começo a tentar modificar a pessoa, putz, dá um problema do caramba. Ainda mais quando eu falo que eu tô organizando vocês para falar pela primeira vez na internet, para falar isso de fé e fatal. Eu vou falar sobre dinheiro de uma forma organizada. Vou falar na base. Eu não vou ficar contando para você que com R$ 1.500 você vai gerar R$ 1 milhão. Não é isso. Eu vou provar como você consegue levantar de fé e fato em 10 anos de existência da sua vida. Quem tem 23 vai ter 33, quem tem 33 vai ter 43, quem tem 43 vai ter 53, quem tem 53 vai ter 63, quem tem 63 corre atrás vai ter 73, quem tem 73 fudeu, já era, fez, não fez, previdência nele, porque você não tem mais potência para agir na tua vida. E eu tenho certeza que você não quer chegar lá sendo os 95% de pessoas que fracassaram na vida. Então o exercício está feito. Hoje o tema foi proatividade. Eu quero que você pegue aqui, bem bonitinho, igual eu fiz no campo, ó. Quem está fazendo o resumo sabe como é que eu estou falando. No campo relacionamento, tem que colocar os 3 pontinhos aqui embaixo, tá? Tem que colocar o primeiro pontinho aqui, julgo desigual, o segundo pontinho, os opostos não se atraem, ou os opostos se atraem o caralho, e embaixo o gol tá pra lá, quem sentiu os 3. Depois a gente vai pro crescimento pessoal. O que eu fiz? Eu primeiro emendei o seu relacionamento para você não arrebentar com ele e não conseguir ter muita entrave, e agora eu peguei o crescimento pessoal e tô melhorando você. Você não compra um carro, não investe no carro? Às vezes você não quer investir numa obra da tua casa, às vezes você não quer colocar o seu filho na escola, não tá investindo no teu filho, cara, você acaba de investir só tempo, porque eu não estou te cobrando. Ó, eu podia estar fazendo qualquer outro tipo de coisa na minha vida. Eu podia estar dormindo, eu podia estar viajando. Hoje é uma sexta-feira, eu podia estar planejando um monte de coisa. E, na verdade, eu estou empolgado, que eu estou pegando a vida de muitos de vocês aqui, que é o crescimento pessoal, e estou manipulando, e esse é o nome, sendo doutrinador, é esse o nome, e sendo ente modificador de milagre e levando você para o futuro. Então, seja proativo nessa sexta-feira. Amanhã tem mais, às 5 da manhã, e o segundo tema é legal pra caramba, cara, que a gente vai falar de objetivos. Aí você vai começar a pôr em prática tudo aquilo que a gente falou. Alô, você!